Namastê. Sou o Thiago Leão, do Instituto Hermógenes, e a gente vai continuar o nosso podcast, o Yoga Além dos Asanas. E hoje a gente resolveu bater um papo com vocês, o Felipe está aqui e vai conversar com a gente também. Maravilha, namastê. A gente quer falar um pouquinho, gente, que é uma coisa que as pessoas perguntam bastante, assim, o que é o método Hermógenes, né? Qual é a simplicidade do método Hermógenes? Quais são os resultados que o método Hermógenes tem? Para deixar bem claro, assim, a gente no Instituto a gente trabalha o método Hermógenes, que na verdade é um olhar do professor sobre o Hatha Yoga clássico. A gente trabalha com Hatha Yoga, tá? Que é uma linha tradicional da Índia. A maioria de vocês já conhece, que está envolvida as posturas, pranayama, exercício respiratório, meditação, relaxamento. Só que em cima disso, o professor estudou muito os livros clássicos da Índia, né? As escrituras da Índia, e ele teve o olhar de separar o que ele achou que seria mais importante para as pessoas na vida hoje em dia, na cidade, hoje em dia, no momento que a gente vive, o que de melhor poderia fazer diferença na vida dessas pessoas. Na linguagem do Ocidente, né? Na linguagem do Ocidente. Então, isso eu acredito que é um dos grandes méritos do professor, é tornar o yoga tradicional, que muitas vezes vem de uma escritura muito antiga, em sânscrito, que é uma língua difícil de aprender, mas ele conseguiu beber dessa fonte, estudar, simplificar, ou seja, deixar as coisas mais importantes e ainda em português, né? Então eu vejo muitas pessoas entram no yoga e ficam muito deslumbradas, por exemplo, com o próprio sânscrito, ou com citar as escrituras, ou com citar o Bhagavad Gita, o Yoga Sutra, e às vezes se perdem um pouco na intelectualidade, numa coisa muito filosófica, muito intelectual, mística, né? Até mística, muitas vezes se perde para o campo do misticismo, da superstição, dos poderes, né, que é dito que os yogis acumulam e tal, e esquece do simples, do básico, que é tentar praticar todo dia, um pouquinho que seja, um pouco de asana, né? O Shivananda, que é um mestre da Índia que para mim é uma referência muito grande para o professor também, ele falava que era o yoga dos poucos. O que quer dizer isso? Eu faço um pouco de asana, eu faço um pouco de meditação, eu faço um pouco de mantra, eu faço um pouco de karma yoga, né? Que é ajudar as pessoas, eu faço um pouco de relaxamento, eu cuido um pouco da minha alimentação, entende? Então se a gente juntar um pouquinho de cada, o resultado que dá na transformação da nossa vida como um todo é muito maior do que, por exemplo, se eu ficasse martelando asana. Eu vou praticar 3 horas de asana, porque eu quero virar um super atleta do asana. Eu quero fazer aqueles asanas mais difíceis. É legal você falar isso, porque muita gente acha que fazer yoga é muito como se fosse fazer uma ginástica, né? Vou lá, vou pra academia fazer uma ginástica. Muita gente começa no yoga assim, né? Ou uma aula de pilates, uma aula que eu só movimente o corpo, né? Faço uma atividade física, né? Como é que você pode aí falar um pouquinho mais sobre isso? Dar uma orientação melhor do que se espera, né? Do iniciante, até mesmo de quem já está aí fazendo yoga, usando a yoga com essa ótica, né, de ginástica. Como é que é isso? Como é que você pode dar uma orientada só para a gente trazer o cara, as pessoas, os usuários, né, os clientes de yoga para essa realidade que a gente vem mostrando, que o professor de alguma forma também vem trazendo para a gente? Então, é isso mesmo que você falou. As pessoas colocam o yoga no ramo de atividades, que é aquela atividade 2 vezes na semana, 1 hora, né, a cada vez. Então, a pessoa fala assim, eu faço yoga terça e quinta, 9 horas da manhã, com o professor fulano de tal. Como faria, por exemplo, o pilates, ou a musculação, ou a aula de natação.
Eu sempre gosto de deixar claro, né? O Pilates é interessante, é muito bom, a natação, a musculação, são só propósitos diferentes. E eu sempre nas minhas primeiras aulas eu gosto de falar muito isso com o aluno. O yoga, a proposta do yoga, gente, é transformar a nossa vida. É mostrar uma vida muito mais saudável, uma vida muito mais espiritual, uma vida muito mais equilibrada, em paz. Então o professor batia muito nessa tecla. O yoga não é para ser feito 2 vezes na semana, 1 hora por dia. O yoga é para ser vivido. O yoga é uma filosofia de vida. Então, o que adiantaria, por exemplo, um super praticante de asana, que o cara vai lá, o cara todo saradão, bonitão, faz 3 horas de asana, 4 horas, aí faz aquelas asanas impossíveis, né? Pé atrás das costas, cabeça para baixo, não sei o que, faz de tudo, só que ele é uma pessoa egoísta, que não vê o sofrimento das outras pessoas, ele é uma pessoa nervosa no trabalho, briga com todo mundo, ele se alimenta muito mal e ele não tem ética nenhuma na vida dele. Você acha que esse yoga, só de asana, vai resolver alguma coisa? Vai mudar alguma coisa nesse ser humano? É lógico, a gente está criando aqui uma imagem, né? Um exemplo. Agora, pega uma pessoa que procura o yoga de forma holística, que ele faz ali 1 horazinha de asana, 40 minutos, aprende a alongar, aprende a respirar, aí ele sai dali e faz a meditação, ele vai procurar um trabalho que vai ajudar outras pessoas, Karma Yoga, né? Um trabalho voluntário, ele vai olhar para a alimentação dele, ele vai saber que a base do yoga são yamas e niyamas, que é um código de conduta, ele vai mudar a estrutura total da vida dele, né? E aí sim ele vai se transformar num novo ser humano. Então entende, gente, que a gente ficar preso ao asana, o professor brincava disso, né? Se a gente fizer a asana só para ficar com o corpo forte e alongado, é melhor você ir para um circo, fazer aquele contorcionismo, ou fazer ginástica olímpica, ou fazer jazz, ou fazer nado sincronizado, que essas meninas, essas pessoas, esses homens também, têm às vezes muito mais alongamento do que um professor de yoga. Só que ali não é falado sobre espiritualidade, ali não é falado sobre corpo sutil, ali não é falado sobre alimentação, ali não é falado sobre ética, ali não é falado sobre cuidar dos pensamentos. Então a gente tem que acabar com essa história de que yoga é ginástica. O yoga não é ginástica. O yoga, quando não falado sobre espiritualidade, quando não falado, se transforma em ginástica. Se eu isolar e quiser olhar só para a parte do corpo, eu vou acabar criando uma ginástica esquisita. Mas isso em si não é yoga. Pode ser uma fatia mínima ali do yoga. O problema é que no Ocidente, de uma forma geral, principalmente Estados Unidos e aqui no Brasil, a gente copia muito, as pessoas cultuam só o corpo. Eu quero ter um corpo lindo, eu quero conseguir fazer não sei quantas horas, mas eu não quero mudar minha forma de pensar, eu não quero mudar minha alimentação, eu não quero mudar meu pensamento, né? Agora, Thiago, o que você acha sobre a yoga, né? A yoga e a espiritualidade, né? Porque é muito mais fácil você transformar um corpo, né? Mas transformar um pensamento, um ato, né? Ações durante a vida, né? Isso é algo assim bem mais complexo, vamos dizer assim, exige muito mais do que só a transformação física, né? Então, como é que é isso na aplicação da yoga com os alunos? Né? Então, ótima pergunta. Por isso que assim, o Hatha Yoga é uma ciência, né? O yoga é uma ciência muito precisa, porque justamente ele vai do mais fácil e do mais palpável, né? Do mais grosseiro para o mais sutil. Então, ou seja, a gente trabalha a postura para começar a liberar esse corpo não só o corpo físico, mas a energia circular melhor, eu ser uma pessoa mais tranquila, aprender a respirar. Aí vai para o pranayama, que já é um pouco mais sutil, que lida com a energia do prana, que lida com o equilíbrio, que lida com o momento presente. Aí depois vai para concentração, meditação. Então, a gente parte do que é teoricamente mais fácil, que é
exercitar o corpo, movimentar o corpo, liberar o corpo, mas a gente quer ir caminhando para esse yoga mais sutil, que é o yoga de controlar melhor os seus pensamentos, melhorar a qualidade desses pensamentos, evitar alguns tipos de pensamento, direcionar a sua mente para o que é bom. A mesma coisa com a alimentação, né? Ele evitar alguns alimentos, evitar algumas coisas, direcionar para uma alimentação melhor. Então, o yoga ele vai te dando um caminho para te mostrar que lá o que a gente quer, na verdade, com o yoga é cuidar dessa parte mais sutil. A parte mental, a parte espiritual, a parte do autoconhecimento. Então, o que o yoga fala muito pra gente? É que se eu mergulhar dentro de mim mesmo, se eu tiver uma mente tranquila e conseguir olhar, eu vou perceber que muita coisa que eu desejo, como a paz, a felicidade, tá lá no fundo, lá dentro. Então, por que eu vou no corpo? Porque esse corpo precisa se soltar, esse corpo precisa se liberar de alguns bloqueios, a energia circular de maneira melhor, a mente tá mais clara, mais focada, mais concentrada, para que esse mergulho que eu vou dar dentro possa ser mais proveitoso. Agora, de novo, quando a gente esquece isso tudo e fica só no corpo, só no corpo, só no corpo, o máximo que a gente vai conseguir é um corpo talvez mais trabalhado, mais saudável. Mas se eu não tenho ética, se eu não uso isso para uma busca mais filosófica, mais espiritual, se eu não uso isso para ajudar as pessoas, eu estou empobrecendo o yoga, né? E por isso o método Hermógenes dá resultados fantásticos, às vezes até eu considero mesmo assim, milagrosos, durante 60 anos, porque, de novo, a gente sempre volta nesse assunto, vê o homem holisticamente. Vê a questão do corpo, vê a questão do pensamento, vê a questão da alimentação, vê a questão de se tornar uma pessoa mais útil para a sociedade, vê a questão da meditação, da espiritualidade, dessa busca de Deus. Isso tudo é um leque de ferramentas que tem o poder de transformar a nossa vida num nível que a gente não consegue, às vezes, nem imaginar. E isso eu acompanho diariamente há muitos anos, e o Instituto Hermógenes há 60 anos, eu já há muitos anos acompanho pessoas que chegavam lá na academia, às vezes síndrome do pânico, estresse, pessoas gagas, pessoas tensas, pessoas extremamente irritadas, já com sintomas de doenças graves e que foram revertendo isso e conseguiram uma vida muito mais simples, muito mais amorosa, muito mais focada na saúde, no bem-estar da humanidade. Porque muitas vezes essas pessoas com essas doenças, elas também estão focadas muito no seu ego, né? No seu problema, no seu mundo, no seu trabalho. E quando o yoga começa a falar, olha, vamos olhar para o egoísmo, vamos aprender a administrar o ego. Você não é o único ser humano, tem um mundo aí fora. O que você pode doar também? A gente fica muito focado no que o mundo pode me dar, mas o que eu posso dar para o mundo? O que eu posso ajudar a humanidade? Isso é um propósito belíssimo. É a yoga, karma yoga, que a gente fala muito, né? Quando a gente procura fazer assim, caramba, tá, eu tenho que lutar pela minha sobrevivência, pela minha família e tal, fazer meu trabalho, mas eu posso também tirar um pouquinho do meu trabalho, da minha vida, e ajudar os seres humanos que estão sofrendo, né? Você acha que essa rotina do corpo físico, né, dos asanas, da aula em si, né, proporciona esse caminho, né, de facilitar, abrir a mente, né, a consciência para essas outras práticas, né? Porque às vezes a pessoa que está ouvindo aqui a gente fala, pô, como é que pode uns exercícios tão simples, né, que não são exercícios, só exercícios, né, dão uma mudança de consciência, como a gente está falando aqui, pode impactar em, pô, agora eu posso servir melhor a minha família ou alguma organização
carente, que necessite de uma palavra, né? Então que não é só dinheiro, né? Então esse exercício, como é que é isso, né? Não, sem dúvida, eu sei que às vezes parece difícil entender, né? Mas é como a gente estava falando, a prática diária do asana, porque muita gente ainda não compreende bem isso, que assim, o yoga ele não atua só no corpo físico, né? Quando eu estou fazendo um asana ali, por exemplo, quando eu estou de cabeça para baixo ali, digamos, né? Nem todo mundo, né, consegue fazer isso no início, mas é possível para todo mundo, a gente ensina e tal. Eu estou ali de cabeça para baixo. Ali eu estou tendo um trabalho físico, né, de força e tal, de manter aquela posição, mas eu estou tendo um trabalho energético também, porque até fisiológico, né? Eu estou invertendo, por exemplo, a minha circulação. Né? Olha que coisa interessante, o coração aqui no meio do peito, né? O coração, para bombear o sangue para o cérebro, ele faz uma força, porque assim, o sangue ele tem que subir contra a gravidade. Então o coração ele bate num determinado ritmo ali para ter força desse sangue subir para a cabeça. Quando eu inverto, o coração fica em cima e o cérebro embaixo, a quantidade de sangue que vai descer ali de maneira muito mais relaxada é muito maior. Então, vê se dá para perceber. Eu relaxo o coração, porque o coração não vai ter que bombear tão forte. Eu irrigo melhor o meu cérebro, minha cabeça. Com isso, eu melhoro memória, eu melhoro minhas sinapses nervosas, eu melhoro minha concentração, eu melhoro a minha saúde mental. Eu melhoro os meus pensamentos, porque eu estou irrigando com a quantidade. Então, é um exemplo que eu quis dar, que mostra até fisiologicamente o efeito desse asana, poderia ter sido outros, mas como isso faz diferença na nossa saúde como um todo. Então, se a gente pratica ali todo dia, 5 minutos de irrigação, né, que a gente chama, de levar sangue para o cérebro, você pode ter certeza, a sua memória vai melhorar. A sua clareza mental, sem dúvida, isso aí sem dúvida. Isso assim, eu entrei num aspecto, eu poderia falar do chakra de uma maneira mais sutil, né? Eu estou invertendo os meus chakras estão alinhados, como se fosse até uma antena, captando mais ainda a consciência. Então, é todo um trabalho que é muito sutil, que eu sei que às vezes no início ali do yoga fica difícil pegar isso tudo. Não dá para assimilar tudo numa hora. Não dá. Mas quer ver um outro exemplo nesse assunto mesmo? Relaxamento, né? A gente fala tanto da importância do relaxamento. Imagina que você está lá deitado, relaxando, 7 minutos, 10 minutos, totalmente parado, focado na sua respiração e conscientemente, como a gente propõe no Shavasana, né? Que é esse relaxamento final, que você vá como se fosse desligando o seu corpo. Então imagina 7 minutos parado, silêncio, e você relaxa os pés, relaxa as pernas, relaxe os órgãos internos. Você vai entrando num estado ali de tranquilidade mental e física que na nossa rotina do dia a dia não existe. Não existe. Ah, Thiago, mas quando eu durmo? Muitas vezes as pessoas hoje em dia têm um sono de péssima qualidade. Vai dormir, está pensando no trabalho, vai dormir, está mexendo no celular, vai dormir, acorda toda hora, fica vendo televisão até tarde. Então, aquele sono que a gente chama aquele sono perturbado, né? Que a gente fica ali com atividade mental. O relaxamento, muitas vezes, ele vai te descansar de uma forma até melhor do que uma noite de sono. Agora, é difícil até de acreditar, né? Que 10 minutos de relaxamento vão te levar a níveis tão profundos. Você citou aí, né, aspectos fisiológicos, né, do corpo, né, o coração, uma outra posição. Isso é bem interessante, né? Me veio aqui na cabeça, eu li um artigo há um tempo atrás falando sobre os pensamentos acelerados, né, e como o cérebro ele consome o sangue, né, consome os nutrientes, o glicogênio, né? Por conta, uma parte do corpo que consome muita energia. Né? Pô, só o ato de parar, né, de pensar, diminuir o pensamento, diminuir a frequência, né,
sentado mesmo, não precisa nem ser de cabeça para baixo, precisa sentado numa cadeirinha, respirando, meditando, o impacto que isso gera no corpo, né? Porque o sangue para de ir para a cabeça, né, e vai para outros órgãos, né? Então, sem dúvida, sem dúvida. Isso a gente consegue perceber. A simplicidade de tudo, né? Do método Hermógenes, né? Isso é que não precisa de grandes posturas e para estar tendo resultados maravilhosos, né? Com pura meditação, né? De sentar e ficar diminuindo a... Não, sem dúvida, você falou uma coisa muito interessante. Hoje em dia, as pesquisas científicas já falam da condição do cérebro de ficar no devaneio, né? Ficar pensando em muitas coisas. Que a gente brinca, né? A gente fala, tá viajando na maionese, né? Tá pensando em 1000 coisas que, nem vai acontecer, nem... Só que você tá ali. E essa atividade mental intensa, como você colocou muito bem, tá gastando energia. Tá consumindo sangue, tá gastando energia. Se você aprende a domar um pouco esses pensamentos, a conter um pouco esses pensamentos, conter a mente, com certeza a energia vai ser direcionada para outro lugar, para outro momento. Isso é fácil da gente perceber o quanto o trabalho mental, intelectual cansa, né? A gente está com a nossa turma lá de formação, né? A gente ficar um sábado inteiro estudando, prestando atenção, tentando entender um assunto que para muitas pessoas é novo, né? Ali, você chega no final do dia ali, do dia inteiro, de 8 da manhã às 5 da tarde, você está cansado. Está cansado como se você tivesse corrido uma maratona, talvez. Porque é isso, o trabalho intelectual, mental... Agora, é lógico, quando é para uma coisa produtiva, uma coisa que vai te fazer bem, que você gosta, é maravilhoso. Você está cansado, mas você vai estar realizado. Agora, imagina você ficar, talvez num curso chato, uma palestra chata, que não te interessa em nada, você tem que ficar ali o dia inteiro. Você se cansa e você não está tendo o ganho disso, né? Então, é muito importante... O yoga, como você falou, o yoga do professor, com a simplicidade do método, ele te dá a experiência de você aprender a reduzir essa velocidade do pensamento, a você parar, a você respirar. Agora, uma coisa que eu sempre falo bastante, insisto, não existe milagre, gente. A grande questão do método Hermógenes é a repetição. Eu preciso tentar colocar essa prática no meu dia a dia. Isso vai fazer a grande diferença. Por isso é simples, porque não adianta, e muitas vezes as pessoas elas querem cursos, e querem palestras, e querem coaches, e querem viagens com coisas exóticas, mirabolantes, fórmulas mágicas que vão te transformar de uma noite para um dia. Mas que não é verdade, não vai acontecer. Não vai nenhum guru bater na sua cabeça assim e as coisas vão entrar na sua cabeça e sua vida vai mudar. É você que é responsável pela sua própria mudança. E isso só vai acontecer se for diariamente. Ah, Thiago, todo dia eu preciso fazer 1 hora de asana, 1 hora de meditação, 1 hora de estudo, 1 hora de serviço voluntário, 1 hora de mantras e cânticos? Não. Por isso a simplicidade. Eu vou fazer um pouco do asana, eu vou fazer um pouco de meditação, eu vou fazer um pouco de oração, eu vou fazer um pouco de serviço, entende? Porque não adianta, gente, não adianta. Para eu mudar a minha vida, para eu mudar a minha qualidade de saúde, quando eu falo saúde, não só física, saúde mental, saúde espiritual, eu preciso que isso entre na minha rotina, eu preciso que isso faça parte da minha vida todos os dias. E aí não adianta eu pedir para o cara ficar 10 horas por dia fazendo yoga, porque ele não vai conseguir. Ele tem que trabalhar, ele tem que dormir, ele tem que cuidar da família dele, ele tem uma série de coisas para fazer que se em 1 hora ali ele conseguir se dedicar 1 hora por dia, nossa, dou graças a Deus. É muito, né? Que é muito, que às vezes as pessoas não têm e não conseguem. É realidade. Não é a realidade. Então começa com 20 minutos. Começa com 30 minutos. Você sabe que isso é
É um pensamento de muita gente, né, que procura nosso curso. E as pessoas falam muito sobre isso. Falam, cara, para meditar, eu preciso meditar pelo menos meia hora, 40 minutos, 1 hora. Pá. Aí, o vírgula, né, que eu acho até engraçado isso. Para ter efeito. Tipo, não é isso, né? Não é isso, porque assim, a meditação, gente, na verdade, é a gente sentar, conseguir acalmar os pensamentos, tá no momento presente. Isso é meditação, é você estar ali, parado, concentrado, respirando. Então, ter objetivos, como é que você falou? Ter efeito, né? Só tem efeito se for feito de um tempo grande. Não, o efeito, gente, o efeito é a prática em si. É você sentar todo dia. E pode, como você colocou, não precisa começar com meia hora, 1 hora. Gente, 10 minutos. 10 minutos se você sentar todo dia, respirar um pouquinho, acalmar. Agora, o que acontece com muita gente, eu tenho certeza que vai acontecer com você também, é que com 10 minutos todo dia, isso vai fazer um bem tão grande na sua vida, que você mesmo vai querer encaixar mais 10 minutos num outro momento. Entende? Você vai se sentir tão bem com aquela mudança, fala assim, caramba, se 10 minutos todo dia, poxa, se eu conseguir fazer 15 minutos, talvez eu consiga, se eu conseguir 20 minutos tá bom, cara, não precisa, 1 hora. Agora, a não ser que você tenha já essa afinidade, ou que seja a sua proposta de vida mesmo, você é um professor de meditação, você é um professor de yoga, você tem tempo, você pode, né? Você gosta. Aí tem gente que fica meia hora, 1 hora, mas não é para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas vai conseguir 10 minutos. Agora, tente colocar todos os dias. Isso que eu falo muito, eu brinco com as pessoas. Você não escova o dente todo dia? Você não toma banho todo dia? Você não se alimenta todo dia? A gente deveria colocar a meditação nesse rol de atividades. Uma higiene mental. Eu não preciso fazer a minha higiene todo dia, tomar banho, escovar o dente. Quer dizer, a maioria de nós, né? Todo dia toma banho, todo dia escova o dente, todo dia cuida da higiene, porque a higiene está ligada à saúde. A mesma coisa é a meditação. Se eu cuido da minha higiene mental, eu cuido da minha saúde mental. E a mente é tudo, gente. Se a gente tem uma mente saudável, uma mente focada, assim, a gente cuida, 90% da nossa saúde vai estar na qualidade da nossa mente. Então, uma última pergunta para a gente terminar esse podcast. Eu acho curioso uma coisa, quando a gente fala de ginástica, yoga, né? A busca da yoga para cuidar do corpo físico e tudo. Por que a yoga, né? Você faz uma corrida, você tem uma exaustão física, né? Uhum. Se a yoga fosse uma atividade física, teoricamente eu deveria sair cansado, né? Mas eu saio energizado. Pô, acaba uma aula de yoga, cara, mesmo sendo algo que eu movimente meu corpo, em alguns momentos tem um trabalho de abdominal, tem algumas coisas que exigem de força, algumas posturas que exigem de mais energia. Por que eu não saio mais cansado? Então, isso é uma das coisas assim que realmente diferencia o yoga de outras atividades, né? Porque o yoga, ao mesmo tempo que ele te relaxa, ele também te exige, como você falou, em alguns momentos, mas ele te traz energia. É como se fosse um dínamo de energia. Quando você está ali focado, fazendo asana, concentrado na respiração, no momento presente, executando cada mínimo movimento do corpo com consciência, você está realmente presente ali. Você está com atenção plena. E isso é um dínamo de energia. Isso faz você captar mais energia através do prana. Então, quando você... Esse é um grande diferencial que eu acho, quando eu falo... E infelizmente, algumas linhas de yoga partem para essa yoga da exaustão, para essa yoga física em exagero, e você sai ali muito cansado e você perde essa parte de realimentar. Porque realimenta o corpo físico, realimenta o corpo sutil, realimenta o espírito. E muitas vezes a gente escuta a frase do aluno assim, né?
Eu não sei o que acontece, Thiago. Eu entro na aula, eu saio daqui outra pessoa. Eu saio muito mais equilibrado, com muito mais energia, muito mais focado, muito mais feliz. São os milagres dessa parte sutil, que às vezes até é difícil de explicar e até difícil de entender, mas que todo esse movimento sutil dentro do corpo e da mente criam na gente. Eles criam, ao mesmo tempo que eles te relaxam, te descansa, ele te dá energia. Então você sai descansado, mas sai com muito mais energia, né? E mesmo assim trabalha o corpo, trabalha, né, a força, trabalha o corpo físico também, de alguma maneira. Acumula energia. Acumula, sem dúvida. Faz a gente aprender a captar mais energia e acumular essa energia no nosso corpo. No nosso espírito, na nossa mente. Então, realmente, esse é um termômetro. Se eu saio da minha aula de yoga mais focado, com mais energia, mais feliz, mais relaxado e ao mesmo tempo mais acordado, né, no sentido de ter mais consciência, é porque essa aula está me fazendo bem, essa aula está realmente trazendo o yoga verdadeiro para a minha vida, né? É isso, gente. Queria agradecer aí a atenção de vocês e lembrar um pouquinho de asana, de postura, um pouquinho de respiração, um pouquinho de cuidar da alimentação, cuidar do pensamento, cuidar das nossas companhias, cuidar de como eu posso me tornar um ser humano melhor. Então eu queria terminar esse podcast com uma frase do professor que eu acho que resume muito isso. Eu faço yoga para ser melhor para os outros e não melhor que os outros. Eu quero me tornar um ser humano melhor, mais feliz, mais pleno, mais saudável, para de alguma maneira contribuir mais com as outras pessoas, com a humanidade em geral. E não para me sentir melhor, porque eu faço yoga, você não faz. Não, eu faço yoga para me tornar um ser humano mais completo, mais feliz, com mais saúde. Então vamos praticar e vamos ser felizes. Namastê.